Olá, povo querido, graças a Deus, a paz a todos, queridos irmãos, que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Amados, eu estou passando aonde eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Também quero te mostrar na Escritura, porque a minha vida inteira, e certamente você também, você deve ter crescido ouvindo se dizer assim: Deus está em todos os lugares. Aliás, é o que eu ouvi a minha vida inteira, por parte da maioria que se diz conhecer a Escritura. Eu queria que alguém, por mais estudioso que seja, um bispo, um pastor, um padre, um frei, um apóstolo, um teólogo, um filósofo, ou alguém formado em PhD, em pós-graduação, eu queria que me mostrasse na Escritura de Gênesis, Apocalipse, onde está escrito que Deus está em todos os lugares. Primeiro que não vão achar. Sabe por quê? Porque a Bíblia não diz isso. As pessoas dizem isso, mas não está escrito na Escritura. Mas eu vou te mostrar na Escritura aonde o Espírito Santo está de fato. Se você quer saber aonde está o Espírito Santo, fique nessa mensagem, que eu vou te mostrar. Não sou eu que vou dizer, não. É a Bíblia que vai nos mostrar aqui, de maneira clara, de maneira precisa. É só você pegar a sua Escritura e você me acompanhar nesta mensagem. E a própria Bíblia que vai nos mostrar onde Deus está e aonde Ele não está. Embora muitos achem que está em todo lugar e dizem isso, mas não está como as pessoas acham. Não é como as pessoas acham ou pensam. É como está escrito na palavra de Deus. Primeiro que a Escritura diz, sabe o quê? Que não há uma letra na profecia da palavra de Deus que não seja inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Escritura sagrada, a Bíblia, quem diz isso não sou eu. Toda a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então não foi o homem. O homem foi apenas um instrumento. Mas quem a inspirou em toda a Bíblia foi o Espírito Santo de Deus. Se foi o Espírito Santo, como a própria Bíblia afirma isso, ele não vai discordar jamais do que ele mesmo escreveu usando alguém. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso de número 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja que a Escritura aqui, o próprio Espírito Santo, ele nos recomenda a não dar crédito a nenhum espírito, até que se prove primeiro. Provar os espíritos, se procede de Deus ou não, porque tem muitos que se diz de Deus e que não são. Por isso a Escritura nos recomenda provar primeiro os espíritos. Alguém vai dizer: pastor, como é que se prova um espírito? Ora, a coisa mais fácil que tem é provar um espírito. Quer saber como? Te falei no início que todo isso aqui, toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Lembra que falei? Como foi inspirada e escrita por ele, alguém que escreveu foi apenas um instrumento, foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora o próprio Espírito Santo, isso aqui foi escrito por ele, ele vai concordar com o que aqui está escrito, porque foi por ele inspirada. Ou seja, para que você entenda de maneira muito precisa aonde está o Espírito Santo, ele vai recomendar ou instruir a todos aqueles que ouvem. Quando ele está no lugar, ele vai instruir a todos aqueles que estão ouvindo, por exemplo, que obedeça em tudo que aqui está escrito, porque esse aqui foi inspirado por ele, ele vai concordar com o que ele mesmo escreveu. Aonde está o Espírito Santo, ele vai instruir ou ensinar todos aqueles que ouvem a concordar com o que aqui está escrito, porque esse aqui foi escrito por ele. O Espírito Santo não vai jamais escrever uma coisa e recomendar as pessoas a discordar do que ele mesmo escreveu, como acontece hoje em dia em muitos lugares. O Espírito Santo, aonde ele está, ele vai instruir aqueles que a ouvem a amar o próximo
Porque Deus é amor, é o segundo maior mandamento com promessa. Amar a todo mundo, independente de quem seja. Ele vai instruir a todos a amar o próximo. Aonde o Espírito Santo está, ele vai instruir a todos que ouvem a amar. Porque ele é amor, ele não vai discordar do que ele escreveu jamais. Aonde está o Espírito Santo, ele vai recomendar aqueles que a ouvem a perdoar. Porque quem perdoa é digno de perdão. Aonde está o Espírito Santo, aí sim ele vai instruir aqueles que a ouvem a discordar do escândalo. Porque o Espírito Santo não concorda com o escândalo. E é o que mais vemos hoje em dia, escândalo. O Espírito Santo não concorda com o escândalo, ele discorda. Hoje em dia parece que a maioria concorda que é um escândalo atrás do outro. O povo está assim, concordando. Eu estou te mostrando na Bíblia onde está o Espírito Santo e aonde não está. Aonde está o Espírito Santo, ele não vai pedir nada para ninguém. Vou repetir. Aonde está o Espírito Santo, ele não vai pedir. Te mostro na Bíblia, Atos 2,45. Nos dias de Jesus, aqueles que tinham o Espírito Santo saíam de porta em porta, abriam mão do que eles tinham, ajudando as pessoas mais necessitadas. Na medida que alguém precisava, batia na porta da casa das pessoas com singeleza de coração, ajudando os mais necessitados. O Espírito Santo, ele é dono de tudo. Ele não precisa do que ele mesmo já te deu. Pelo contrário, ele quer acrescentar o que ele já te deu. Ele quer que você tenha mais. Não pedir aquilo que ele mesmo te deu. A recomendação do Novo Testamento em Atos é ajudar as pessoas que mais precisam, não tirar delas. Onde está o Espírito Santo, ali não tem mentira. Porque o espírito de mentira é o espírito de Satanás. O Espírito Santo procede da verdade. Onde tem o Espírito Santo, ali não tem discórdia. Ali todo mundo é unido. Sabe por quê? Também no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, uma pregação que ele fez certa vez no lugar, mais de 3.000 pessoas aceitou a Cristo. A Bíblia diz que esse povo ali foi batizado e todos estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, havia união entre eles. Então, aonde está o Espírito Santo, ali deve haver união entre todos. Onde está o Espírito Santo, ele vai instruir as pessoas a serem fiéis no dízimo, 10%, não é mais nem menos, para que elas estejam debaixo da bênção e não debaixo de maldição. Aonde está o Espírito Santo, ele vai instruir a todos que a ouvem a concordar com o que ele escreveu e não discordar da palavra, com aquilo que ele mesmo escreveu, e concordar com aquilo que muitos ensinam por aí: ódio, engano, vaidade. O Espírito Santo não concorda com nada disso. Eu estou lhe dizendo que quando tem essas coisas, o Espírito Santo não está nesses lugares. Se o Espírito Santo estiver, então em vão a gente está na presença de Deus, porque a Bíblia ensina uma coisa. Se a Bíblia ensina uma coisa, se o Espírito Santo estiver nesses lugares, todos nós estamos perdendo tempo na presença de Deus. Porque em Romanos capítulo 16, verso 17 e 18, quem comete essas coisas, a Bíblia recomenda se afastar, porque os tais não estão servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde está o Espírito Santo, ali deve ter obediência. Onde está o Espírito Santo, ali deve ter temor a Deus. Onde está o Espírito Santo, ali deve ser acrescentado o Espírito Santo na vida das pessoas e não tirar delas. Porque o Espírito Santo não tira, ele acrescenta. O Espírito Santo não precisa do que você tem, ele quer te dar muito mais além do que ele já te deu. Onde está o Espírito Santo, ali não há vaidade, ali há disciplina, ali há exortação. Aonde há o Espírito Santo, ali não tem a rebeldia, ali tem o domínio próprio, ali tem o controle, porque o Espírito Santo ele dá o controle e o domínio. Aonde tem o Espírito Santo, ali não tem discórdia, ali tem união. Eu estou mostrando aqui na Escritura onde está e onde não está o Espírito Santo. Como muitas pessoas dizem assim: não, Deus está em todos os lugares. Será, irmão? Será mesmo? Você está convicto disso? Me mostra na Bíblia. Se você me mostrar na Bíblia, aí eu vou me conformar que eu estou errado e que você está certo. Mas enquanto alguém não me mostrar na Bíblia que está escrito Deus está em todos os lugares, aí eu vou me conformar. Do contrário,
Porque alguém vai ver a Bíblia de Gênesis Apocalipse e não vai achar, porque não está escrito. Então cuidado daqueles que pensam que Deus está em todos os lugares. É o diabo enganando. É o diabo induzindo as pessoas ao erro. Provar os espíritos através do caráter, do comportamento, se aquilo que dizem, se tem fundamento, se tem base bíblica, se está de acordo com a palavra ou não. Aonde está o Espírito Santo, ali se torna um ambiente de paz. Lembra do Evangelho de João? Quando os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, Jesus chegou, se colocou no meio deles e disse assim: paz seja convosco. Lá no Evangelho de João, no final do Evangelho de João. E ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Soprou sobre eles e disse assim: recebei o Espírito Santo. Onde há o Espírito Santo, ali tem paz, ali tem união, ali tem obediência, ali tem concordância. Onde está o Espírito Santo, ali tem amor ao próximo, ali a pessoa perdoa. Aonde está o Espírito Santo, ali tem união, porque o Espírito Santo ele promove união entre as pessoas. Ali não tem palavrão, ali há santidade, ali não há desobediência, ali há obediência, porque essas são as qualidades, as características de onde está o Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo, é só você observar o caráter, o comportamento, se está de acordo com o caráter do Espírito Santo, se aquilo ali tem base bíblica, se aquilo ali está conforme com o Espírito Santo escreveu ou não. Se não está de acordo com a palavra do próprio Espírito Santo, se não está de acordo com aquilo que o próprio Espírito Santo escreveu, é uma clara certeza que o Espírito Santo não está ali. Tem que observar onde está o Espírito Santo, não dá o nome de Cristo a falar. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7. A Bíblia diz que o Senhor não terá por inocente quem toma seu santo nome em vão. Então, aonde está o Espírito Santo, ali não suja o nome dele. Ali não usa o nome dele em vão. Ali não escandaliza o nome do próprio Espírito Santo, que é o nome do Senhor Jesus. Aonde está? Você acha que o Espírito Santo vai escandalizar o nome dele próprio? Você acha que o Espírito Santo vai sujar o nome dele? Você acha mesmo que o Espírito Santo vai dar o nome dele a falar? Lembra quando questionaram a Pedro dizendo: teu mestre não paga imposto? Jesus não precisava fazer isso. Sabe o que ele fez para não dar o nome? Falar: Pedro, vai lá, pesca um peixe, vai ter 2 dracmas, tu paga por mim e por ti. Para não escandalizar meu nome, Pedro, vai lá. Pedro foi lá, pescou o peixe, adivinha? Tinha 2 dracmas na boca do peixe. Pedro foi lá e pagou o imposto do próprio Cristo dele, para não dar o nome a falar, para que não houvesse escândalo. Você acha mesmo que o Espírito Santo vai ficar contra o que ele escreveu? Você acha que o Espírito Santo vai escandalizar o nome dele próprio? Vai dar o nome dele próprio? Você acha mesmo que Jesus está nesses lugares? Só um maluco, só um louco, só um retardado para pensar isso. Só uma pessoa perturbada de espírito para achar que Deus está nesses lugares. Porque a Bíblia diz que não. Se você acha que Deus está em todos os lugares, inclusive nesses lugares que escandaliza, esses bocas sujas, irmão, desculpa, você é perturbado se você pensa isso. Porque Deus, a Bíblia diz que não está. E eu tenho que concordar com a Bíblia. Não discordar da Bíblia e dizer assim: Deus está em todos os lugares. Quem falou? Me mostre na Bíblia. Cuidado. Eu sei que tem muita gente que vai ouvir essa mensagem que o diabo está enganando, porque pensa isso. Não, pastor, eu só estou olhando para Deus. Deus está em todos os lugares. Eu vou dizer: o diabo está te enganando. Vai lá em Efésios capítulo 5, versos 7 e 11. A Bíblia manda se afastar dessas coisas, reprovar e não aprovar. Cuidado você que pensa que Deus está em todos os lugares aprovando esse tipo de coisa. Você está colocando sua própria salvação em risco. Deve provar os espíritos, se o que dizem, se o que estão fazendo, se está de acordo com a Bíblia, se está conforme o que o próprio Espírito Santo escreveu ou não. Se não estiver de acordo com o que a Bíblia, com o que está escrito aqui, com o que o próprio Espírito Santo escreveu, irmão, sai fora, senão você vai perder sua salvação. Então, que você possa observar a Escritura e observar o caráter, observar o comportamento, a índole de muitos espíritos que há por aí. Se está de acordo com o que está escrito na palavra ou não. Se não está de acordo, é porque o Espírito de Deus não está nesses lugares como diz estar. Tá bom? Que você possa olhar para a Escritura e olhar para o que muitos anunciam por aí. E você vai descobrir à luz da Escritura, de acordo com o que muitos estão anunciando, se Deus está ou não, em muitos lugares.
como muitos dizem que está, mas que na verdade não está coisa nenhuma. Tá certo? Deus abençoe, forte abraço, até a próxima no nome de Jesus.